Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Matemática básica agora, teorema de Tales, hein? Então a gente vai rever o que são razões, proporções e segmentos proporcionais e o teorema de Tales. Vamos lá? Bom, razão, lembra que quando a gente fala da razão entre duas grandezas, eu estou dividindo uma pela outra. Então a razão entre uma quantidade A e uma quantidade B vai ser o quociente, vai ser a divisão da primeira pela segunda. Então, vai ser A sobre B. Lembra que A sobre B é A dividido por B. Como a gente não pode dividir por zero, não existe divisão por zero, o B, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Vamos pegar exemplos aqui. Ó. Eu quero fazer um pão. Lá na receita do pão está me dizendo que para cada 2 ovos eu preciso de 3 copos de farinha de trigo. Então, a razão entre a quantidade de ovos e a de farinha vai ser 2/3. 2 para cada 3. Vamos pegar um outro exemplo. Um carro, ele consome 8 litros de etanol para percorrer 1 quilômetro. Então, a razão entre a distância percorrida e o consumo desse carro vai ser 1/8. 1 para cada 8. A cada 1 quilômetro que ele anda, ele consome 8 litros de etanol. Tranquilinho? Pessoal, proporção, hein? É uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu tenho lá, dos exemplos anteriores, para fazer um pão, eu preciso de 2 ovos e 3 copos de farinha. Se eu quiser fazer 2 pães, eu vou precisar de quantos ovos, quantos copos de farinha? Vamos ver? Lembra, ó, 2 pães é o dobro de um pão. Então, eu vou precisar do dobro da quantidade de ovos e da quantidade de farinhas. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa razão por 2. Vou chegar numa outra razão, que é 4/6. Só que essas duas razões são iguais. Quando eu pegar 2 e dividir por 3, o resultado vai ser exatamente o mesmo de 4 dividido por 6. Tranquilo? Duvida? Cata a calculadora e faz. Vamos pegar lá então, ó, para 2 pães eu vou precisar de 4 ovos e 6 copos de farinha de trigo, certo? Vamos pegar o exemplo do carro. Lembra? Para percorrer 1 quilômetro ele gasta 8 litros de etanol. Então, se esse carro quiser percorrer 3 quilômetros, quantos litros de etanol ele vai gastar? Vamos pegar a razão, ó, 1/8, lembra que era 1 quilômetro, gastava 8 litros de etanol. Só que agora, 3 quilômetros, então eu vou ter que multiplicar a distância por 3. Só que o consumo também vai ter que ser multiplicado por 3, né? Aí a gente vai chegar numa outra razãozinha ali, 3/24. Observa que triplicou a distância, o consumo também foi triplicado. Então isso é uma proporção direta, tranquilo? Nesse caso, o carro vai consumir 24 litros de etanol, tranquilo? Pessoal, uma observação, olha, dos exemplos anteriores ali, quando eu tenho uma proporção entre duas grandezas, quando eu multiplico essas razões em cruz, eu vou chegar no mesmo resultado. Ó. Dá uma olhada lá no pão. Lembra, para um pão a gente precisava de 2 ovos e 3 copos de farinha de trigo. 2 pães, 4 ovos, 6 copos de farinha de trigo. Então a gente chegou nessas duas razões ali, 2/3 e 4/6. Se eu multiplicar isso em cruz, olha, eu fizer 2 vezes 6 igual a 3 vezes 4. Chegou numa igualdade? Chegou. 2 vezes 3 é 6. Desculpa, 2 vezes 6 é 12. E 3 vezes 4 também é 12. Vamos ver se funciona para o carro também? Lembra que para percorrer 1 quilômetro ele consumia 8 litros de etanol. Então, para percorrer 3 quilômetros, ele gastou 24 litros de etanol. A gente chegou naquelas duas razões, 1 para 8 e 3 para 24. Multiplica isso em cross. Vai ficar 24 vezes 1 igual a 3 vezes 8. Vamos ver se dá certo. 24 vezes 1 é 24. E 3 vezes 8 também é 24. Com essa propriedade aí ajuda a gente a descobrir o valor de uma quarta grandeza quando eu sei o valor de 3 e elas são proporcionais. Vamos pegar um exemplo ali, ó. Aplicando a propriedade da multiplicação em cruz da proporção, calcule o valor de x. Aí observa que eu tenho ali duas razões. 4/5 é uma razão, está dizendo que é igual a outra razão, que é 12 sobre x. Como elas são proporcionais, eu vou multiplicar isso daí em cruz. Vai ficar 4 vezes x igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60, então 4x é igual a 60. Passo 4 lá para a direita, dividindo. 60 dividido por 4 é 15. Descobriu o valor do x.
Volta lá para as frações, ó, 4 quintos igual 12 sobre x. Percebe que o 4 virou 12, o x, o 5 vai virar x. O que você fez para o 4 virar 12? Multiplicou por 3. Então, se eu multipliquei o numerador por 3, eu tenho que multiplicar o denominador também por 3 para a igualdade continuar sendo válida. Então, observa ali, ó, 4 vezes 3 deu 12, 5 vezes 3 deu 15, que é o valor do x. Tranquilo? Uma outra maneira para descobrir o valor do x. Pessoal, segmentos proporcionais. A gente diz que os segmentos AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e GH se os comprimentos determinam nessa ordem uma proporção. Então, se eu pegar lá o tamanhozinho AB dividido pelo tamanhozinho CD e for igual ao tamanhozinho EF dividido pelo tamanhozinho GH, a gente diz que esses segmentos são proporcionais, beleza? Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Ó. Observa lá o segmento AB, segmento CD. Se o segmento AB tiver 2 centímetros, segmento CD 4 centímetros, a razão entre o segmento AB e o segmento CD vai ficar 2 sobre 4. Quando eu simplificar 2 quartos, 2 é metade de 4, então eu chego no 1 sobre 2. Aí eu tenho outros segmentos lá, EF e GH. Vamos supor que o tamanho do EF seja 3 e o tamanho do GH seja 6. A razão entre o tamanho do segmento EF e o tamanho do segmento GH vai ficar 3 sextos. Só que 3 é metade de 6, então EF dividido por GH também deu meio. Então observa que a razão entre AB e CD foi igual à razão entre EF e GH, que deu tudo meio. Então, esses segmentos AB, CD e EF, GH são proporcionais. Observa que eu tenho que me preocupar com a ordem, hein, galera? Teorema de Tales, olha, um feixe de retas paralelas determina sobre transversais segmentos que são proporcionais. Vamos olhar lá, tem uma reta A, uma reta B e uma reta C. Essas retas são paralelas, então elas não se cruzam. Para não ficar escrevendo que elas são paralelas, a gente pode escrever daquele jeito ali, ó. A, 2 tracinhos, B, 2 tracinhos, C, 2 tracinhos. Isso daí está me indicando que eu tenho um feixe de retas paralelas. Vou pegar uma reta R, que corta as retas A, B e C, e uma reta T, que também corta as retas A, B e C. Essas retas são as chamadas transversais. Observe que aquela reta R vai cortar a reta A num ponto Azão, vai cortar a reta B num ponto Bzão e vai cortar a reta C num ponto Czão. Sobre a reta R, eu tenho alguns segmentos ali, olha, segmento AB, segmento BC e o segmento AC. Agora observa a reta T, ela corta as retas A, B e C nos pontos ali D, E e F. Eu vou ter o segmento DE, EF e DF sobre aquela reta T. Observa que o segmento AB na reta R, ele está entre as retas Azinho e Bzinho. Olha lá na reta T, o segmento que também está entre as retas Azinho e Bzinho é o DE. Então, esses segmentos são correspondentes. O mesmo vale para o segmento BC e EF. E para o segmento AC e DF, porque eles estão entre as mesmas retas paralelas. Tranquilo? Quando eu for montar ali, ó, o Teorema de Tales, que diz que os segmentos são proporcionais, quando eu pegar o segmento AB, dividir pelo segmento BC, que estão na reta R, tem que dar o mesmo resultado do segmento DE dividido pelo segmento EF, que está na reta T. Observe que eu peguei pedacinho de cima na reta R, dividido pelo pedacinho de baixo na reta R, tem que ser igual pedacinho de cima na reta T, dividido pelo pedacinho de baixo na reta R, hein? Observa as posições. Também posso montar outra proporção, olha, segmento AB na reta R, dividido pelo segmento AC na reta R, pedacinho de cima dividido por tudo, tem que ser igual DE na reta T, dividido por DF na reta T. Observe de novo, ó, foi pedacinho de cima dividido pelo pedação grandão na reta T, hein? Outra razão, outra proporção que eu posso montar. Se eu pegar o segmento BC na reta R, dividir pelo segmento AC, também na reta R, tem que ser igual o segmento EF na reta T, dividido pelo segmento DF na reta T. Observe que agora eu peguei o pedacinho de baixo, dividi pelo pedação grandão na reta R, tem que ser igual o pedacinho de baixo, dividido pelo pedação grandão na reta T. Tranquilinho? Vamos aplicar o Teorema de Tales lá com exemplos, olha.
Sabendo que as retas A, B e C são paralelas, aqui calcule o valor do x. Então, dá uma olhada na figura. A reta A, a reta B e a reta C. Essas retas são paralelas, então elas não vão se encontrar nunca. Tem uma reta R que corta as retas A, B e C e uma reta T que também corta as retas A, B e C. Dá uma olhada lá na reta R, aquele pedacinho que vale 5 centímetros, está entre as retas A e B. Agora dá uma olhada na reta T, aquele pedacinho que vale 2 centímetros. Ele também está entre as retas A e B. Então esses segmentos são correspondentes. Quando eu olhar na reta R, aquele pedacinho que vale X, ele está entre as retas B e C. Olha lá na reta T, o segmento que vale 6, também está entre as retas B e C. Então eles são correspondentes. Joga lá no Teorema de Tales, lembra que os segmentos correspondentes são proporcionais. Montei a proporcionalidade, ó. 5 sobre x, pedacinho de cima dividido pelo pedacinho de baixo na reta R, tem que ser igual a 2 sobre 6. Pedacinho de cima dividido pelo pedacinho de baixo na reta T. Multiplica em cross, lembra da propriedade, vai chegar 2x igual a 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Então, 2x igual a 30. Manda o 2 lá para a direita dividindo. 30 dividido por 2, 15. Vamos pegar mais um exemplo. Olha lá, ó. Retas A, B e C, paralelas. Reta R, reta T, são as transversais. Olha lá na reta R, aquele pedacinho que vale 2x menos 2, está entre as retas A e B. Agora olha na reta T, pedacinho 4, está entre as retas A e B, então são correspondentes. Na reta R, 3x mais 1 está entre as retas B e C. Olha na reta T, 7 está entre as retas B e C. Então são correspondentes. Lembre que os segmentos correspondentes são proporcionais. Monta a proporcionalidade. Ficou 2x menos 2 sobre 3x mais 1, de cima dividido pelo de baixo na R, tem que ser igual a 4 sobre 7, de cima dividido pelo de baixo na T, multiplique em cross, vai ficar 7 vezes 2x menos 2 igual a 4 vezes 3x mais 1. Cuidado que esse 7 está multiplicando 2x e também está multiplicando 2. O 4 também está multiplicando 3x e está multiplicando 1, hein? Por isso que eu não posso esquecer desses parênteses. Fazendo a continha, 7 vezes 2x, 14x. 7 vezes menos 2, menos 14. 4 vezes 3x dá 12. 4 vezes 1 dá 4. Tudo que é x de um lado, que não é x do outro. Então, vou pegar aquele menos 14, manda para o lado direito mais 14. Pega aquele 12x, manda para o lado esquerdo, menos 12x. Então vai ficar 14x menos 2x igual a 14 mais 4. 14x menos 2x, 12x, né? 2x. 14 mais 4, 18. 2 vezes quanto que dá 18? 9. Fechou? Descobriu o valor do x, galera. É isso aí. Valeu, obrigadão.